bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, digita jo.vidal. Redesenhe Sua Vida, você vai me achar. Bom, hoje vamos falar sobre propósito, né? Eu descobri o meu propósito respondendo essas perguntas aqui. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso que eu vivi, né, muito tempo atrás. E eu tenho recebido muitas mentoradas buscando isso, né? Buscando entender isso. Então chega um momento, e para mim isso foi quando eu mudei aqui para a Austrália, logo depois que eu fiz 40 anos, que eu comecei a questionar, né? Então, você acorda, trabalha, resolve os problemas, cuida da família, faz tudo o que precisa ser feito, mas no silêncio tem uma pergunta que insiste em aparecer, que é: será que é só isso? Né? E eu me questionei muito isso. Quando eu vim para a Austrália em 2017, né, final do ano de 2017, eu vim para estudar, para fazer o meu mestrado de contabilidade. E eu me formei e eu já estava começando a fazer estágio aqui no escritório contábil. E entenda, eu ia ter que começar júnior, né? Ia ter que começar júnior com mais de 40 anos, trabalhar num escritório de segunda a sexta. E foi aí que eu me questionei, né? Será que é só isso? Será que é isso? Quem conhece a minha história sabe que eu vinha de 20 anos, né, num escritório contábil. Eu trabalhei 20 anos no mesmo escritório contábil. Então eu já tinha essa história e eu não estava querendo mais isso, né? Meu filho mais velho, foi para a escola, foi para a escolinha com 7 meses. E isso foi uma coisa que me doeu muito, ter que mandar ele logo cedo para a escolinha. E o Noah, então, quando a gente veio para a Austrália, ele tinha 2 anos. Eu estudava à noite e o meu marido trabalhava. Então a gente fazia um revezamento, que era assim, né? Meu marido trabalhava de dia, então de dia eu cuidava do Noah e eu estudava à noite e o meu marido então ficava com o Noah nesse período. E depois, uma época que eu estudava de dia, o Noah ele ia para escolinha nesse dia que eu fazia a aula, tá? Naquela época a gente pagava $140 por dia de escolinha. É muito caro. É muito caro. Né? Sendo que um salário mínimo na época era em torno de $20 a hora. Então, você pagar $140 por dia era bem caro. E o Noah, então, ele ficava nessa escolinha e foi aí nessa época, inclusive, que ele quebrou o braço, né? Com 2 aninhos, ele quebrou o braço no nosso primeiro ano de Austrália e teve que fazer 2 cirurgias porque ele quebrou o cotovelo. E eu lembro até hoje, porque tinha acabado de chegar da escola, o Luca estava em casa, ele também tinha chegado da escola, estava me esperando, ele estava ali assistindo filme, enfim. E aí eu chego e recebo a ligação da creche falando que ele tinha caído. E a mulher falou, eu só entendi assim, né? Quem fala inglês deve saber isso. Quando a gente fica estressado, a gente não consegue mais pensar em inglês, a gente não consegue falar em inglês. Então, a mulher ligou e eu só entendi ambulância. E ela falou elbow. Eu falei assim, meu, o que é elbow? E eu comecei a gritar, Luca, o que é elbow? Luca, o que é elbow?
E aí o Luca falou: mãe, é cotovelo, mãe, é cotovelo. E aí eu fui pra escolinha, então elas tinham chamado a ambulância, porque o Noah quebrou o cotovelo. Então quando você quebra o cotovelo, eu não sabia, você perde, o braço, tipo, vira ao contrário, né? Você perde esse negócio que faz o braço ficar numa determinada posição, né? Vai até uma determinada posição. Bom, então aí eu fui lá, resgatei o Noah, eu peguei o carro e fui pro hospital, e aí ele teve que fazer, acabou tendo que fazer 2 cirurgias por conta disso. Bom, isso tudo, né, me fez refletir muito sobre como que seria, né? Eu ia colocar de novo meu filho na escolinha, na creche, para ficar, né, sendo cuidado por outras pessoas, enquanto eu trabalhava no escritório de segunda a sexta. E foi nesse momento, então, que eu começo a questionar tudo isso, né? Eu acho que até os meus 30, talvez isso, né, esteja acontecendo com você também. Até os meus 40, na verdade, né, entre 30 e 40, eu tava muito ali na luta de fazer dinheiro, de fazer crescer na carreira, essa correria, né, de comprar casa, carro, viagem, comprar coisas, né? Também estava muito nessa questão. E aí, quando a gente veio para a Austrália, eu também comecei a refletir também muito sobre essas coisas, né? Quando eu vendi minhas coisas para vir embora para a Austrália, eu tinha muita coisa. Nossa, eu tinha muita coisa. E hoje, assim, quem também me acompanha sabe que eu vivo uma vida mais minimalista, mais essencialista. Eu não fico mais comprando um monte de coisa, eu não vivo mais em prol de comprar, comprar, comprar. Mas isso é outro assunto para outro áudio. Então eu comecei a questionar muito todas essas questões, né? Qualidade, tempo, o consumir, comprar, enfim. E aí eu percebi que quando eu virei essa chave, né, dos 40, eu também comecei a questionar e a sentir que só o dinheiro não bastava. Que só trocar meu tempo por dinheiro só não me preenchia mais. Tinha que ter um propósito. Aquilo que eu queria entregar para o mundo, e é óbvio, né, que eu precisava receber dinheiro, tinha que fazer algum sentido também. Não podia ser só fazer pela grana, entendeu? E aí então eu comecei a pesquisar e eu encontrei o Ikigai, que é um livro que fala justamente disso, né? Então, talvez você aí na tua casa tenha pensado que você tem potencial, mas talvez você não tenha encontrado ainda qual é o seu lugar. Eu tenho um potencial para quê, né? Ou talvez você não tenha ainda achado qual é o seu propósito no mundo, o que você veio fazer aqui, afinal, né? Eu tenho uma crença de que a gente não veio apenas embelezar o planeta, né? Cada um trouxe consigo um propósito. O meu propósito é ajudar pessoas a redesenharem a vida delas. O propósito da outra pessoa pode ser, então, por exemplo, pode ser que seu propósito seja fazer com que as pessoas fiquem fit, fiquem, né, treinadas. E aí tem uma troca. Eu preciso de uma pessoa que me treine e você precisa de uma pessoa que te ajude a redesenhar a tua vida, que te ajude a colocar a tua voz no mundo e assim por diante, né? Então cada um veio com um propósito diferente, a minha crença, tá? Então, durante muito tempo, eu acreditava que o propósito, tá? Isso lá atrás,
eu tinha a crença de que o propósito era tipo uma espécie de revelação, né? Ou que o propósito era vinha de uma pessoa assim extremamente espiritualizada. Como se eu fosse acordar um dia e simplesmente eu soubesse exatamente o que eu vim fazer do mundo, né? Isso não aconteceu de fato. O propósito, ele não apareceu para mim como um insight, um raio, né? Ele foi sendo construído. E tudo começou quando eu parei de procurar as respostas fora e comecei a fazer as perguntas para mim mesma. E aí foi, né, que durante a pandemia algo mudou. Pela primeira vez eu tive tempo, porque eu fui obrigada a desacelerar. E quando o barulho do mundo diminuiu, eu comecei a ouvir uma voz que fazia tempo que eu estava ignorando, né? A minha. E foi nessa fase que eu mergulhei profundamente em ensinar as ferramentas que eu já sabia. É como se eu tivesse espremido, né, a Josi, e aí saiu ali um suco, né? Saiu um copo. O que você encontra ali nesse copo quando você me espreme, vamos dizer assim? Você encontra o Ho Oponopono, o EFT, programação neurolinguística, hipnose, tarô, espiritualidade, psicologia, né? Que são as coisas que eu gosto, que eu amo fazer, que eu sou boa fazendo. E aí eu descobri que o mundo precisava disso e que as pessoas pagariam por, né? Que é os 4 pilares do Ikigai. Então, eu comecei a perceber que eu não estava procurando um trabalho, na verdade. Eu estava procurando entender quem eu era. E existe uma diferença entre essas coisas. Quando você tenta encontrar uma profissão antes de encontrar quem você é, você vive tentando caber em lugares que nunca foram feitos para você. E era justamente isso que eu sentia antes. Então eu não então foi quando eu encontrei o que é chamado de Ikigai. Porque o propósito de vida parecia algo assim, lá no topo de uma montanha, né? Que você tem que matar os zumbis antes de chegar lá. E o Ikigai parecia uma ideia mais simples, né? E eu percebi que o propósito, ele não nasce de uma resposta única, mas ele nasce nesse encontro de diferentes partes da sua vida. Então, é a mistura entre aquilo que você ama, entre aquilo que você é boa fazendo, entre aquilo que pode ajudar as pessoas e aquilo que pode sustentar a tua vida, ou seja, né, trazer remuneração para a tua vida. Então, antes de eu chegar nesse desenho aí, eu precisei responder perguntas muito profundas. Perguntas que ninguém tinha me feito antes. Por exemplo, o que eu fazia quando eu perdia completamente a noção do tempo? Sobre quais assuntos eu conseguiria conversar durante horas com qualquer pessoa? Quais dores a minha própria história transformou, né? Me transformou. Então, quais dores eu passei, curei e posso ajudar alguém a curar também? A outra, o que as pessoas sempre procuravam em mim
Então, quando as pessoas vinham pedir conselhos, elas não vinham pedir conselhos contábeis. Elas vinham pedir conselhos, né, da vida. Depois, agora, mais recente, né, o tarô. Enfim, então, as pessoas, elas estão querendo redesenhar a vida delas. E era isso que elas me procuravam, né? Para entender o que eu também tinha feito. Então, aqui, o que as pessoas sempre procuravam em mim? Essa é uma pergunta. A próxima. Quando eu me sentia verdadeiramente viva? Quando eu estava fazendo o quê? Então, por exemplo, tarô é uma coisa que eu amo fazer. É divertido, é inspiracional. Então, é um negócio, né, que eu gosto. Exercícios da lei da atração também. E aí, aqui a próxima pergunta. Qual tipo de problema eu amava ajudar a resolver? Então, que tipo de problema você ama ajudar a resolver? Todas as perguntas aqui são perguntas para você fazer para descobrir o seu Ikigai. Então, que tipo de problema você amava ajudar a resolver? E eu amo ajudar a resolver crenças, feridas emocionais, memórias de dor, trabalhar esse perdão, né, através da filosofia do Ho Oponopono, reprogramação mental. Eu sou apaixonada por PNL barra hipnose. Então são coisas que eu amo fazer. E aí você pode assim, né? Que tipo de problema você ama ajudar a resolver e entre parênteses, que você faria até de graça. Outra pergunta, o que eu faria mesmo que ninguém estivesse me aplaudindo? Essas perguntas, elas parecem simples, mas elas ajudam a desmontar o personagem que às vezes a gente vive. Então, até eu chegar nesse Ikigai, eu vivia um personagem. Esse tipo de pergunta, ela também ajuda a desmontar as expectativas. Então, em nenhum momento eu pensei em contabilidade, números. Né? Já pensei em coisas totalmente, um tarô, hipnose, né? Então, o meu Ikigai, ele vai sempre puxando para esse lado, né? Embora eu goste muito de metas, planos, né? Essa outra parte. Então, esse tipo de pergunta, então, te ajuda a desmontar as expectativas e também te ajuda a desmontar aquele tipo de vida que foi construída para agradar os outros. Muitas vezes a gente está fazendo o que a gente está fazendo porque a gente está agradando alguém. E toda a minha família é de advogado, então eu também fui ser advogada. Toda a minha família faz concurso público, eu também quis fazer concurso público. Mas será que isso é realmente o que faz meus olhos brilharem? Ou isso é só algo que traz segurança e estabilidade? Então, aos poucos, eu comecei a perceber um padrão, né? Tudo aquilo que mais havia me transformado era exatamente aquilo que eu queria compartilhar. E aqui caiu uma ficha, né? Tudo aquilo que mais havia me transformado era exatamente o que eu mais queria compartilhar. Essa é a pergunta mais poderosa para você fazer. O que te transformou? O que te transformou? Talvez seja exatamente isso que você precisa compartilhar com o mundo.
E aí a minha dor começou a ganhar significado. Aquilo que antes parecia sofrimento começou a se transformar em entrega, em serviço. E foi quando eu entendi que uma coisa que mudou completamente a minha vida, que o propósito não nasce apesar da sua história, mas ele nasce justamente por ela. Então, talvez a maior dor, a sua maior dor, esconda a sua maior missão. Talvez aquilo que você passou anos tentando esquecer seja exatamente o que vai permitir que a outra pessoa encontre esperança. Faz sentido? Hoje eu não trabalho ajudando, hoje eu trabalho ajudando mulheres a se reconectarem consigo mesmas. Mas eu não acordei um dia, né, de um dia para o outro, sabendo disso. Eu precisei fazer essas perguntas. Respondendo com honestidade, escrevendo, refletindo, mudando, errando, começando. E talvez talvez isso seja exatamente o que esteja faltando para você. Não mais respostas, mais conteúdo, mais livro. Talvez você precise fazer perguntas melhores. Porque muitas pessoas passam anos se perguntando o que eu devo fazer, quando a pergunta certa seria: quem eu me torno quando eu faço aquilo que faz meu coração vibrar? Vou repetir. Quem eu me torno quando eu faço aquilo que faz o meu coração vibrar? Ou o que existe em mim que eu ainda não tive coragem de mostrar? Quer mais uma? E se o medo não existisse, como seria a minha vida? Eu acredito que o propósito não é um destino, mas é uma construção diária. É o encontro entre quem você foi, quem você é e quem você escolhe se tornar. E talvez você não esteja perdida. Talvez você só esteja tentando encontrar respostas sem antes parar para fazer as perguntas certas. Então hoje eu quero te deixar um convite. Separe uns minutos, pegue um caderno e responda com sinceridade. Você não precisa tentar impressionar ninguém. Você pode responder sem tentar deixar bonitinho. Apenas responda aquilo que é verdadeiro. Porque às vezes uma única pergunta, mas respondida com honestidade, é capaz de mudar completamente o rumo de uma vida. E eu sei disso. Porque foi exatamente assim que a minha vida começou a mudar. Obrigada por me permitir fazer parte da sua caminhada. Lembre-se que se você não precisa descobrir o seu propósito hoje, mas você precisa dar o próximo passo em direção a ele. Se você for lá no meu Instagram e lá no direct e digitar Ikigai, você vai receber, a automação vai te mandar automaticamente. A automação vai te mandar automaticamente, né? Fica meio esquisito, mas vocês entenderam. Você vai receber um manual lá que eu preparei com 25 perguntas para você descobrir o seu Ikigai. Então vai lá. E quem quiser, né, fazer uma leitura de cartas comigo para ajudar nesse processo, me chama no direct também. Um beijo de luz.
Tchau, tchau.